Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Inteiro Teor. Aqui você vai ficar por dentro das decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente! TRF da Primeira Região disponibiliza ferramenta eletrônica que amplia acesso aos juizados especiais federais. Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabiliza a médica pela prática do crime de desacato. Decisão do TRF da Primeira Região garante a estudante de Goiás o direito de manter sua inscrição no ProUni. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Uma nova ferramenta disponibilizada pela Justiça Federal da Primeira Região beneficiou quase 16 mil pessoas só no primeiro mês de funcionamento. Estamos falando da Atermação Online. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é facilitar a vida de quem precisa, em tempos de pandemia, entrar com processo nos juizados especiais federais, inclusive sobre auxílio emergencial. Saiba mais detalhes do novo serviço na reportagem de Daniela Garcia. Já imaginou entrar com um processo judicial sem precisar de advogado e por meio da internet? Pois saiba que isso já é realidade para quem busca os juizados especiais federais da Primeira Região e precisa resolver principalmente questões previdenciárias. A chamada Atermação Online está disponível nos 14 estados que compõem a Primeira Região, juntamente com o Distrito Federal. Os pedidos iniciais podem ser enviados sem custo algum pela parte autora, como explica o secretário executivo da coordenação dos JEFs, Alexandre Amaral. A Atermação Online ela foi criada a partir de uma demanda emergencial pelo estado de pandemia e de quarentena que a gente estava se encontrando. Então, para dar acesso à acessibilidade às partes, principalmente às mais carentes, foi desenvolvida essa ferramenta com apoio da tecnologia, da nossa área de TI, para que os usuários pudessem, acessando o link que fica disponível na página inicial deste tribunal e também das seccionais, um formulário próprio para preenchimento com seus dados pessoais e anexação dos documentos necessários para a propositura da ação, neste momento especificamente do auxílio emergencial, mas também se presta para outros tipos de atermação, como benefícios sociais, benefícios previdenciários, temas relacionados a dívidas ou danos morais causados pela Caixa Econômica e a outras mais. Nós tivemos que agir dessa maneira, emergencialmente, e disponibilizar essa ferramenta, que vai servir também para o futuro. Mesmo quando voltar às atividades normais, esse sistema vai continuar disponível para facilitar a vida dos usuários, dos cidadãos, daqueles menos favorecidos, e dar mais celeridade e acesso ao serviço do Poder Judiciário. Depois de registrar sua demanda, o usuário recebe uma comunicação da Justiça Federal. Por meio de telefonema, mensagem de WhatsApp ou e-mail, ele fica sabendo o número do processo, a vara em que se encontra e as formas de acompanhar o andamento. Nesse contato, é informado ainda se falta algum documento e o cidadão tem até 5 dias úteis para enviar. Para a estudante Geisa Pereira, a Atermação Online foi a saída encontrada para tentar conseguir, por meio da Justiça, o auxílio emergencial que tanto precisa. Criaram por conta que nem todo mundo tem condições, ainda mais nessa situação que a gente está enfrentando, nem todo mundo tem condições de pagar um advogado. E é uma coisa que não sai barata, obviamente. Então, para quem não tem condições, isso foi um ótimo. No mês de julho, cerca de 16 mil pessoas usaram o serviço de atermação online. Só em Minas Gerais, por exemplo, foram 5.635 registros. Em Goiás, 2.960. Ficou com dúvidas? Entre em contato com a seção ou subseção judiciária da cidade onde mora ou acesse www.trf1.jus.br e conheça melhor o serviço de atermação online. Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabiliza a médica por crime de desacato. Decisão do TRF da Primeira Região garante a estudante de Goiás o direito de manter sua inscrição no ProUni. É já, aqui no Inteiro Teor. Cuidado com os excessos. O uso de álcool ou drogas não tira a culpa de quem pratica crimes contra a honra.
Uma médica que desacatou uma funcionária da Infraero e uma agente da Polícia Federal no aeroporto de Salvador foi condenada. O TRF da Primeira Região entendeu que, de acordo com o Código Penal, ao confessar ter ingerido álcool de livre e espontânea vontade, ela deve ser responsabilizada pela conduta. Saiba mais detalhes na nossa próxima reportagem. E de onde menos se esperava vieram as ofensas. Bruno foi vítima de insultos na rede social por ter opinião diferente de um professor da universidade em que estuda em Brasília. Um professor da Universidade de Brasília, por motivos mais voltados para a política, fez um post na rede social me ofendendo, falando que eu era indigno da vaga que eu ocupava na Universidade de Brasília por discordar dele politicamente, por ter uma conduta contrária a alguns movimentos da universidade. Falou também que eu deveria abandonar a universidade, pegar uma enxada, capinar um lote, e fez alguns ataques pessoais à minha família e à minha honra. Conduta que é crime de injúria. Esse delegado conta que situações como essa são frequentes e explica: não basta registrar uma ocorrência na delegacia para fazer com que o agressor seja punido. A pessoa ofendida, ela necessita de constituir um advogado para entrar com a chamada ação penal privada. E aí o que acontece? Ela tem um prazo decadencial de 6 meses. Se ela não ingressa na justiça criminal com a queixa-crime, vai operar a chamada decadência. E a decadência é uma causa extintiva de punibilidade, ou seja, se operar a decadência, ela favorece o ofensor, favorece o agressor e o procedimento acaba sendo arquivado na justiça. E não faz diferença se a pessoa que cometeu o crime de injúria estava sóbria ou não. Uma médica foi denunciada pelo Ministério Público por desacato e injúria. Ela caminhava com dificuldade pelo aeroporto de Salvador, na Bahia, e xingou uma funcionária da Infraero que tentou ajudar a passageira. Em seguida, ela ofendeu um agente da Polícia Federal por ser negro. Em depoimento no aeroporto, ela admitiu ter tomado bebida alcoólica. Em primeira instância, a médica não foi condenada, mas o Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Ao analisar o caso, os magistrados entenderam que, de acordo com o Código Penal, ao confessar ter ingerido álcool de livre e espontânea vontade, ela deve ser responsabilizada por sua conduta, como explica esta advogada. Aquele agente que livremente se embriaga, utiliza drogas voluntariamente, ele vai arcar com as consequências dos seus atos. Então, por mais que você diga, não, eu estava embriagado, não, a nossa lei é muito clara, a teoria do crime é muito clara, né? Então, essa questão da imputabilidade pela embriaguez, o nosso código só admite a exclusão quando ela for involuntária, proveniente de caso fortuito força maior, que não foi o presente caso. No caso do Bruno, que foi ofendido pelo professor da universidade, a denúncia deu resultado. Antes ele já tinha um histórico de ofensas, de ataques pessoais, físicos e virtuais também, alunos da universidade, outras pessoas, e depois que eu entrei com esse processo e com a denúncia, ele parou. Então, além de ter o efeito educativo, evitou que ele continuasse nessa conduta. Se você está pensando em fazer uma faculdade particular, mas não tem dinheiro para pagar as mensalidades, o programa Universidade para Todos pode ser uma opção. Mas você vai ter que cumprir alguns requisitos e apresentar documentos. E foi por causa de divergências em um desses documentos que o cancelamento da inscrição de uma estudante de Goiás no ProUni foi questionado na Justiça Federal. Conheça o desfecho dessa história na reportagem de Márcio Fontinelli. Criado em 2004 pelo Ministério da Educação, o programa Universidade para Todos, o ProUni, tem o objetivo de oferecer bolsas integrais e parciais a quem pretende estudar em instituições particulares.
Para fazer jus a 100% do benefício, a renda mensal por pessoa da família do candidato não pode ultrapassar um salário mínimo e meio, cerca de R$ 1.560. Já para conseguir uma bolsa de 50%, a renda tem que ser de, no máximo, 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135. Se a renda familiar está acima desse valor, o estudante não pode concorrer às bolsas do ProUni. Para se inscrever no ProUni, o aluno precisa somar, pelo menos, 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e não ter tirado 0 na redação. Quanto melhor a nota no Enem, maiores as chances de o candidato conseguir uma bolsa no curso desejado. E não é só isso. O candidato não pode ter diploma de ensino superior, tem que ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como um bolsista integral, se em colégio particular. Também pode usufruir do benefício quem é deficiente ou professor de rede pública em exercício do magistério. Este ano foram oferecidas mais de 167 mil bolsas do ProUni, sendo 60 mil integrais e um pouco mais de 107 mil parciais. E um ponto importante, para não ser eliminado do ProUni, o estudante deve ficar atento à documentação. Por exemplo, uma estudante de Goiás foi eliminada da seleção do ProUni depois de apresentar como comprovante de renda a rescisão do contrato de trabalho da mãe. Ela entrou na justiça e ganhou em primeira instância, mas o Ministério da Educação recorreu com o argumento de que a rescisão não consta na lista de documentos da Portaria 18 de 2012. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A desembargadora federal, Daniele Maranhão, relatora do processo, considerou em seu voto que a aluna apresentou todos os documentos. Em que pese o anexo 2 da portaria do MEC, tais comprovantes não podem ser interpretados como de caráter exaustivo, uma vez que há diversas outras formas de aferir o limite de renda para a concessão de bolsa pelo ProUni. Nesses termos, a 5ª turma do TRF1 acompanhou o voto da relatora e negou o recurso do MEC, garantindo que ela permanecesse no programa. E a gente termina o programa convidando você para visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!